Seja bem-vindo ao canal Fé e Justiça. Aqui é um lugar para pensarmos juntos, para comentarmos e explorarmos ainda mais os temas em que são desafiadores para nós e que buscamos respostas. E o tema de hoje que nós vamos falar é sobre a depressão. O que você já viu ou sabe sobre a depressão? Você já teve depressão? Você já ajudou alguém com depressão? Você está passando pela depressão? É o que nós iremos falar hoje nesse canal. Canal Fé e Justiça, cumprimento a todos e desde já paro por alguns instantes para lhe pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor faça sua inscrição. Se você já se inscreveu, mas não ativou os sininhos das notificações, ative para que todos os vídeos que nós estivermos postando, você possa receber a notificação e assisti-los e acompanhá-los. E também, se você não deu o seu like, nos dê, é muito importante para que nós possamos mais e mais ter uma maior audiência e compartilharmos ainda mais longe esse vídeo. O próprio YouTube, na medida que o vídeo tem grande visualização, ele passa a compartilhar esse vídeo e muitas pessoas serão abençoadas, alcançadas por tudo que nós estaremos falando essa tarde. Eu quero falar com você como uma pessoa que tive depressão, que a depressão é algo muito ruim. E apesar de muitas das vezes nós não sinalizarmos estarmos deprimidos, a depressão está nos sufocando a ponto de não nos deixar ter um sossego da alma. E aí eu entendo quando Davi disse: "Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, né? Eu ainda louvarei." Entendo também quando Elias foi até a caverna e se escondeu e passou ali algum tempo esperando a voz de Deus. E até então, o que ele ouvia era o silêncio, mas o que ele via era o cuidado de Deus. Muitas das vezes, quando nós passamos por depressão, nós estamos vivenciando problemas difíceis. Essa é uma reação, psicologicamente falando. É possível que todas as pessoas não consideradas em um estado de doença da depressão possam passar pelo estado deprimente. Então, um luto, uma grande perda, uma grande frustração pode gerar a uma depressão. Pessoas intensas, sensíveis demais, tendem a tornar a dor um pouco mais atuante, sufocante, mas com o tempo vai passando aquela dor, vai vindo o consolo de Deus e a própria reação do corpo em se conformar ou aceitar aquela situação. Por isso que é tão importante, dentro da psicologia, nós vemos isso, a questão da aceitação e da passagem do luto. Uma pessoa que não passa pelo luto, ela pula uma etapa e ali ela abre também um gatilho na sua vida emocional. Então, estados deprimentes não quer dizer que você tenha ou esteja passando por uma depressão. Logo, passa. Mas uma pessoa deprimida é uma pessoa que, eu digo assim, vive um gráfico. É uma depressão que pode se repetir a qualquer tempo em que o gatilho é ativado, né? E essa pessoa deprimida, ela pode ser uma depressão hipoativa e ativa ou hiperativa, né? Então, assim, todo um acompanhamento psicoterapêutico, não só da parte da medicina com um psiquiatra, como da psicologia ou da psicanálise, ela, ao se submeter a esse processo, com certeza há uma evolução por melhora, né? Ela passa a se abrir, a entender alguém, a ver alguém que está tentando ajudá-la numa situação em que parece que você está no abismo, no poço, aí de repente vem uma corda, é como isso, ou vem uma pequena luz, sabe, onde o ambiente está todo denso, escuro, fechado. Mas, infelizmente, a maioria dos deprimidos não sentem ânimo em sair para procurar um tratamento, em vivenciar um tratamento, até mesmo porque se sentem rejeitados pela sociedade ou, né, de certa forma, passam pelo preconceito da sociedade. Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira crise de depressão, eu ainda não era convertida,
eu tive ali na minha adolescência por problemas vivenciados no relacionamento dos meus pais, que refletiu em mim muita dor, e essa dor era muito intensa, a forma que eu sentia. Então, eu aparentemente era uma jovem normal, vivia normal, porém foi-se perceber que eu estava com depressão por conta de N sintomas que passei a sentir, né? Muito enjoo, náuseas, muita tontura e meio que um pânico, assim, porque eu não estava dando conta de fazer uma prova que eu precisava, né? E daí então aquilo me deixou muito tensa e veio diarreia, vômito, parecia uma virose, mas não era. E o médico começou ali com os meus 13 anos, 14, a passar a medicação triptanol, a triptilina, para que eu usasse rotineiramente, né? E quando eu parava de usar, eram muitas dores de cabeça e muita ansiedade, né? E assim, medicamentosamente falando, eu meio que superei um pouco. Mas minha mãe, quando viu a tarja preta do remédio, ela se viu desesperada, porque ela nunca tinha passado por aquilo. E eu ouvia falar muito mal dos remédios tarja preta, né? Mas posteriormente eu me converti, então a minha vida passou a ter um novo sentido, sabe? Eu criei uma nova esperança, eu pude entender que Deus podia fazer algo transformador no meu lar, na minha família, na minha casa, na vida dos meus, e aquilo me deu a dose de esperança que eu almejava, né? Tanto que é que nós vemos nas escrituras, escolha pensar, né, naquilo que te traz esperança, ou mesmo os conselhos do apóstolo Paulo, que na tua mente esteja tudo que é reto, puro, justo, amável, agradável, feliz, né? Então, nós vemos muitas palavras de esperança, na medida que eu conheci aquele universo de fé, de esperança, de vivência, né, de nova motivação, eu superei a depressão, né? Fiz ali algumas terapias religiosas, né? Que é uma visitação de Deus que nós costumamos chamar para quem não conhece, e aquela visitação de Deus fez uma cura desde o ventre da minha mãe. Eu me vi ali como um embrião no útero da minha mãe, sofrendo a dor que eu vivenciava ao ter as minhas crises de depressão. E isso tudo é muito importante porque às vezes alguém começa a ter uma crise de depressão e as pessoas pensam que é o momento, mas não, tá muito além do momento, tá muito antes, tá desde a formação da pessoa, sabe? Eu me emociono muito ao falar sobre isso porque eu sinto extrema compaixão pelas pessoas deprimidas por conta justamente essa dor velada, porque quando nós nos sentimos, sabe, com alguma enfermidade no corpo visível, é fácil que as pessoas vejam e entendam essa dor, que não é uma frescura, que não é um estar mimada, que não é um jeito de chamar a atenção, né? Mas quando se torna, ou né, quando se, vamos dizer, quando você trata de uma enfermidade da alma, você não vê, só a pessoa pode sentir. E isso, para a pessoa, é muito triste, né? E porque ela não consegue superar aquela dor sozinha, e não tem ao redor dela, muitas das vezes, um apoio, um auxílio que ela necessita. As pessoas olham, fulano é deprimido, é fraco. Fulano se matou, era muito fraco. Né? Fulano tá lá, só chorando. Nossa, como pode? Né? Um menino que tem tudo, uma moça que tem tudo, e vive desse jeito para chamar a atenção dos pais. Então, gente, é muito complicado. Eu perdi um colega de serviço, sabe? E ele vivia inúmeros atestados porque ele não estava bem. E eu sentia que a depressão dele era pela não aceitação, talvez, dele
como uma pessoa que precisava de cura, né? E a não aceitação do lado dele sexual. Ele queria ser padre, como se quisesse esconder ou fugir de algo. Então ficou muita coisa ali não tratada nele, né? Porque eu trabalho em centros de recuperação, gente, e eu trabalhei já com curas lindas de pessoas que não se aceitavam como eram, né? Eu não estou aqui para defender ou criticar uma pessoa homossexual, porque eu tenho, gente, vocês não têm noção, extrema compaixão e amor por essas pessoas, porque eu entendo, ninguém escolhe nascer vivendo numa sociedade que imponha preconceito, ninguém. Nós, às vezes, como igreja, passamos por preconceitos religiosos e ficamos bem, porque a gente vê que está escrito, é uma perseguição genuína. Mas uma pessoa que ela vive um preconceito por essa opção de sexo, ela tem uma tendência muito forte a ter depressão, a usar drogas para tentar aliviar essa não aceitação, às vezes, de si mesmo. E, sabe, esse mundo da depressão é um mundo muito caótico. Eu, graças a Deus, eu sou livre, eu não sou deprimida, eu sou uma pessoa muito feliz aonde eu passo. Eu transmito essa alegria, essa felicidade. Quem me conhece sabe conviver com essa luz que Deus pôs em mim, que me fez luz. Eu sou muita alegria, muita paz, muito, sabe? Eu gosto de impactar a vida das pessoas, de amar, de acolher, de sentir empatia, de ter compaixão. E eu concordo sim com, aqui sem querer levantar polêmica, com o pastor Marcos Feliciano, com a cura gay, né? Porque, sabe, muitas vezes é hormonal, muitas vezes é espiritual, muitas vezes é psicossomático, né? E isso tudo precisa ser trabalhado com muito amor, com muito amor, com muito amor, como Jesus trabalha, com muito amor, com muita compaixão. Mas voltando para o nosso tema, que o nosso tema é a depressão, né? Nós vemos que a maioria dos adolescentes atuais passam ou já passaram por um período deprimente. Alguns desenvolveram a depressão, alguns simplesmente superaram, né? Então, é muito importante que os pais consigam amar, sabe? O adolescente, ele passa por um turbilhão de emoções. Vocês não têm ideia, assim, porque às vezes a gente passa da fase de adolescente e esquece, sabe? Incrível. Gente, eu nunca esqueci da minha. Eu quero que vocês entendam que eu não choro aqui de tristeza, de alegria. Eu sinto a dor, sim, a empatia de quem está passando por esse momento. Mas o momento da minha adolescência foi o momento mais difícil da minha vida. É um momento de mudança de identidade. Você, de repente, é uma criança e, de repente, todos te cobram já uma postura de adulto, e aquela pré-adolescência, passando para a adolescência, é algo muito desafiador. E os pais veem apenas o lado, ele está rebelde, eu preciso corrigir, eu preciso bater, eu preciso dar castigo, eu preciso... E não precisa sentar, olhar no olho, amar, ouvir, abraçar. Eu sei que a nossa vida é uma correria, eu passei por isso. Eu, com meu primeiro filho, eu trabalhava quase que 24 horas. E o meu momento que eu tinha com ele, eu falava, era quando eu chegava da faculdade, sentava para chupar uma laranja com ele. E aquele era o meu momento de olhar nos olhos, ver como ele estava, saber um pouco dele, ouvir suas histórias, rir com as suas piadinhas sem graça. Sem graça para mim, para ele era muito engraçado. Mas para mim que estava cansada, não era tão engraçado. Queria dormir, queria descansar. Além de que eu também estava passando pelo processo de depressão. Mas eu sempre olhava para o meu filho e sempre olhei para todos os adolescentes e os jovens com um olhar de muito amor, com um olhar voltado muito para a essência deles, sabe?
E quando Deus me abençoou, me dando uma turma na minha igreja para eu lecionar para eles, né, dos nossos rapazes e meninas, né, tão lindos e maravilhosos, nessa faixa entre 10 a 13 anos, para mim foi um desafio. Eu já tinha trabalhado com criança, operação concluída com sucesso, missão concluída com sucesso. Com gente adulto, também estava com sucesso. Mas com essa faixa etária foi desafiadora. É muita emoção envolvida, sabe? E a depressão, ela passa a querer atacar essa fase, né? Essa faixa etária. E a gente, como pais, tem que ter muita estrutura, graça e sabedoria de Deus para lidar com isso. Passando essa fase dessa adolescência que eu citei, né? Que a minha adolescência, minha depressão que eu tive, se desenvolveu na adolescência inicialmente, né? Eu vivenciei posterior, já na minha fase adulta também, episódios de depressão, pelo um casamento difícil, complexo, e por eu não estar madura o suficiente para lidar com determinadas situações que remetiam a tudo que eu tinha vivenciado nos conflitos dos meus pais. Ou seja, a ferida estava lá, como eu falei, desde a gestação. Eu tinha passado por um processo de cura, o processo de cura da minha gestação, mas posterior a isso, eu vivenciei ao longo da minha formação períodos difíceis que acentuavam ou tentavam criar novas feridas. E quando eu me vi novamente doente, foi algo muito constrangedor, porque eu me via numa outra situação que talvez o público que me assista agora vai entender. Talvez você tenha vivenciado depressão, ou na sua família, ou na sua vida, ou no seu trabalho. E quando eu fui averbar meu atestado de servidora pública, trabalhava na saúde pública, trabalhei ali por mais de 15 anos, eu me vi diante da junta médica do trabalho e ele perguntou: como você está? Eu falei: da pior forma possível, porque eu me sinto muito só. Ele disse: mas como assim? Eu falo: primeiro, meus colegas me veem como: ah, lá vai mais um atestado. Finge que tá com depressão e pega atestado. Eu chego na minha igreja: nossa, fulana deprimida? Isso é demônio. Ou então isso é fraqueza. Então eu preferi até evitar, né? Ir à igreja, conversar com os meus colegas de trabalho. Em casa: ah, mais uma vez, a fraca que não suporta os problemas, deprimida de novo. Ela tá fingindo que tá deprimida. Então, de todos os lados, você vivencia uma situação de solidão. Como eu falei para ele na época, se eu tivesse com a minha perna quebrada, se eu tivesse com o meu braço quebrado, se eu tivesse com a minha cabeça quebrada, se eu tivesse com uma doença grave, todos olhariam: ah, coitada, tá com diagnóstico tal, tá com Y. Mas como é uma dor que só eu sinto, uma dor invisível que me sufoca, que me mata, eu estou me sentindo muito mal. E assim eu vejo muitos dos meus colegas de serviço, né, passarem por esse estado de depressão, vivenciarem em situações e acabarem cometendo um suicídio, né, porque é muito estressante a área de saúde. Mas não só na área de saúde, em muitos lugares. Eu vejo o Japão foi um dos países com mais alto índice de suicídio, onde há tecnologia, onde há grande oportunidade de trabalho, onde não há tanta pobreza, não é um país subdesenvolvido, mas a tecnologia não faz isso que dentro de casa nós podemos fazer. Olhar no olho, abraçar, amar, acolher. É isso que uma pessoa deprimida precisa: de um colo, de um ombro, de um abraço, de um apoio, de uma compreensão. Pessoas deprimidas sofrem muito, mas eu quero te dizer, se você está passando por depressão na sua vida, que há cura em Jesus,
que há amor em Jesus. Que embora todos não estejam contigo te compreendendo, Jesus está e eu que estou aqui do outro lado, estou também. E estou gravando esse vídeo, querendo principalmente captar as pessoas que passam por depressão e que querem ser ajudadas. Esse também é um foco, é um grupo que eu quero alcançar para Jesus e Deus tem colocado no meu caminho. Muitas pessoas deprimidas para eu fazer diferença na vida delas. Escolha sempre viver, escolha sempre vencer, escolha sempre lutar. Graças a Deus eu nunca fui uma deprimida que pensei em tirar minha vida. Até porque depois de convertida só havia uma vontade. Ah, Senhor, volta logo. Ou ah, Senhor, me leva para o céu. Quando eu me sentia com vontade de fugir de tudo. Mas eu quero te dizer que Jesus tem uma missão especial para você, como tem na minha vida. E que a melhor forma de você vencer a depressão é você acreditar nisso. É você não achar que tá tudo acabado, que tá tudo perdido, que ninguém te entende, que você é um ser só no planeta, de que, sabe, essa dor que você sente que te sufoca, que você não consegue passar com remédios. Deus, Jesus pode te ajudar. Sabe, quando eu comecei a usar fluoxetina, eu entendi o que tem na bula. Gente, pelo menos para mim, a reação da fluoxetina, ela é algo assim muito forte, no sentido de aumentar a minha angústia que eu tinha. Então, aumentava tanta angústia que dava vontade de sufocar. E você imagina uma pessoa, é medicada, é medicada pelo médico com uma medicação que para o médico talvez dê certo, vamos tentar, e ela chega em casa e começa a se sentir pior. Claro que geralmente os psicotrópicos requerem um tempo de ação, mas ela começa a usar e ela tá usando, e ela tá indo na psicóloga, e ela tá indo fazendo uma psicoterapia, fazendo natação, ocupação, alguma coisa, e ela continua pior. Ou ela aumenta ainda mais a dor do seu coração. Uma pessoa dessa, sério, ela quer morrer, sabe? Ela quer sumir. Só quem sente a dor pode entender. Eu te entendo, meu querido e minha querida que me ouve. Eu te entendo se você sente por isso. Ou se você é mãe e está vendo seu filho ou sua filha passar por isso. Sabe, se você não tiver uma força, uma fé nesse momento que te mova a acreditar que vai mudar essa situação, você se desespera. Assista o nosso vídeo. Foi um milagre. Ele vai te ajudar a entender como você também vai alcançar seu milagre. Eu superei a depressão e você também pode superar. Sejam outras síndromes que você possa ter, você também vai superar. E você vai superar com a sua fé em Deus e você vai vivenciar coisas grandes na sua vida. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês. Quando eu ia à minha psicóloga, a primeira impressão que eu tinha era o seguinte: se ela rir, eu não fico mais na sala. E aí eu peguei uma primeira psicóloga e essa psicóloga foi trabalhando comigo um cenário de que eu era princesa, que estava dentro de um castelo e tal. E eu gosto, ai que linda essa historinha, mas tô igual. A outra psicóloga que eu, me identifiquei bastante, é uma pessoa que virou amiga, inclusive. Ela chegou para mim sorrindo. Eu falei, é o fim, eu não vou ficar mais nessa sessão. Ah, eu tô aqui triste, morrendo por dentro. Ela vem rindo. Tô contando piada? Tem um cara de palhaço? Eu tenho cara de palhaça. A vontade que eu tinha era de olhar para ela e perguntar isso, sabe? E ela foi insistindo, e ela foi se achegando, e ela foi tendo empatia, e ela foi se identificando com a minha dor, e ela foi adquirindo minha confiança. Eu fui dando espaço. E foi bênção para a minha vida. Tinha dilemas que eu precisava só de uma coisa, alguém para conversar e me ajudar a entender, sabe? E você tem Deus e você pode ter uma psicóloga para isso, sabe? Para te ajudar, para ela te ouvir, para ela conversar com você. Isso é importante, porque às vezes você não sente em lugar algum um ponto de apoio. E a psicóloga ou o psicólogo vai pelo menos te ouvir, sabe? Chega lá, se você chegar surtado, sei lá, querendo contar um monte de coisas, conte, se abra. E se você também quiser conversar comigo, ponha o seu comentário, o seu contato, que eu vou estar entrando em contato com você.
Que Deus te abençoe, que você supere isso, porque é possível, porque eu superei. Eu vivi muitos anos em depressão e hoje eu não tenho depressão. Hoje eu não uso remédio algum para depressão, não uso. E eu tive depressão na adolescência, eu tive depressão na fase adulta, eu tive depressão na gravidez, eu tive depressão pós-gravidez e eu venci, graças a Deus. Por muitos anos já eu não tenho depressão. Mas a minha principal vitória veio por eu começar a saber lidar com as minhas emoções e ter fé para curar as minhas emoções, ter o domínio sobre elas. Porque é isso que nós precisamos. Eu tenho também já dois vídeos aqui no meu canal que tratam sobre as emoções e eu gravarei muitos outros para ajudar as pessoas sobre as emoções, porque é vivência minha. Eu vivi isso e eu vivi isso na minha vida e na vida de um monte de gente que nós atendemos nos centros de recuperação. E a autoridade que Deus me deu para trabalhar com essas pessoas, ela veio de cima, sabe? Estudei e ainda estudo para compreender um pouco tudo isso que é vivenciado na vida de alguém que tem as emoções afloradas, que está deprimido, que está sofrendo, que precisa de ajuda. Gente, isso é tão sério, isso é tão grave, que agora nós temos campanhas da saúde contra o suicídio. E uma das maiores causas do suicídio é a depressão. Então vamos trabalhar isso nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos lares, na nossa comunidade, na nossa vida. Porque é o nosso Deus, o Criador do Universo, que nos fez dotados desses belos sentimentos, que se não controlados, usados, ressignificados, né, as nossas vivências, podem nos matar. Mas Cristo veio para nos dar vida e veio para nos ensinar a lidar com tudo isso. Eu agradeço muito a você que está comigo até agora ouvindo esse vídeo e peço a você que compartilhe, que ajude outras pessoas, a serem ajudadas também. E que comentem, que perguntem, que eu estarei respondendo, gastando um tempo com vocês. Se você quer dar o nome de alguém que precisa de uma oração, de um acompanhamento, eu vou ter dicas de psicólogos para você, psicólogos cristãos. Eu vou ter dicas de psicanalistas também, né, da minha extrema confiança, para estar te passando. Eu vou ter dicas também de médicos homeopatas que vão estar tentando te ajudar, né? Também profissionais, um corpo de profissionais que pode te ajudar. Mas eu tenho a maior dica para você, principal dica. Tenha mais intimidade com você mesmo. Se conheça e tenha intimidade com quem te criou, que te conhece mais do que a você mesmo, que é Deus o Todo-Poderoso. E que nos faz viver uma vida de superação, de esperança, de alegria. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você tem depressão, não pense que você está sozinho. Tem médicos que têm, crianças que têm, adolescentes que têm, homens e mulheres. Muitos superaram, outros não, sucumbiram à dor e morreram, tiraram sua própria vida. Não seja do time daqueles que não buscaram uma esperança e que não venceram. Seja do time daqueles que escolheram vencer. E nós estamos aqui para te dar a oportunidade de entrar nesse time. Que Deus abençoe a vocês. E eu oro a Deus neste momento, que a bênção do Senhor entre no seu lar, na sua vida e na sua casa. Meu Deus e meu Pai, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar, abençoa estes adolescentes, estas crianças, estes jovens, estas mães e pais, estes homens e mulheres, com a tua luz, tua presença, tua vida e alegria. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Você é muito amado, querido e especial. O canal Fé e Justiça se despede por aqui. Eu me despeço por aqui e peço que, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Se inscreva, compartilhe e dê o seu like para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas
que precisarão ser também alcançadas por esse vídeo. Que Deus te abençoe e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada.